Eu vivi a minha vida toda acreditando que algumas coisas eram grandes verdades. O seu pai, a sua mãe, a sociedade, as pessoas, elas, né, o lugar onde você vive faz com que você acredite em coisas. E existem coisas que eu jurava que eram grandes verdades absolutas. Eu acreditei nessas coisas a minha vida inteira e eu percebi que algumas delas são grandes ilusões que muita gente ainda, milhões de pessoas acreditam que essas coisas são verdades. E eu acredito que no processo de crescimento e evolução a gente precisa abandonar crenças antigas, a gente precisa se deparar com a grande verdade, a gente precisa se deparar com coisas assim que, sabe, que são dolorosas de entender muitas vezes, mas quando a gente entende essas coisas, a nossa vida melhora. E nesse processo de crescimento eu evoluí muito quando eu mudei as minhas crenças. Eu quero falar para vocês agora coisas brutalmente sinceras que eu não acredito mais. Eu quero ser brutalmente sincero com você, talvez você concorde com algumas coisas que eu vou falar, talvez não. Inclusive eu queria que você falasse aqui embaixo nos comentários quais são as coisas que você concorda comigo e acredita que são coisas que faz sentido pra você e coisas que você fala, Thiago, eu não concordo com isso. Eu acho que essa é uma oportunidade da gente botar essas coisas em discussão, sabe? Porque se eu evoluir, eu acredito que eu evoluí nessa jornada, eu acredito que trazer isso aqui pra você pode fazer com que a gente evolua junto. Fechou? A primeira coisa que eu não acredito mais é que existem pessoas que não merecem perdão. Às vezes a gente vive a vida inteira com raiva de pessoas, sabe? E existem pessoas que me magoaram muito. Pessoas até da minha família, assim, que você fica remoendo, sabe? Essa coisa te faz mal e toda vez que você volta no passado, isso te machuca, isso te dói. E eu vi uma vez que guardar a raiva de alguém é a mesma coisa que você pegar um carvão em chamas, assim, sabe? Pegando fogo, sabe? Querendo jogar ele em alguém. E aí você jura que o maior prejudicado vai ser a pessoa que você jogar esse carvão. Cara, às vezes você ficou segurando esse carvão queimando na sua mão durante anos. Nem tem mais mão e a pessoa tá lá vivendo a vida dela. Então, perdoar é deixar ir, perdoar é permitir que o outro vá embora. Quando você não perdoa, essa pessoa caminha com você pro resto da sua vida. Pensa assim, tem alguém que você não gosta, e essa pessoa te fez muito mal, e aí você faz o quê? Não, esse fulano não merece perdão, e todo lugar que você vai, você carrega essa pessoa. Você vai no aniversário, essa pessoa tá com você. Você vai na festa, você vai viajar e essa pessoa vai junto com você. Perdoar é deixar ir, perdoar é deixar a pessoa ir embora. E a gente jura que o perdão é sobre o outro, o perdão é sobre mim. Quando eu perdoo, quando eu permito que as pessoas sejam imperfeitas e seja quem ela é, sabe? Esse estado de não perdoar as pessoas mata a gente lentamente. E a vida que poderia ser extraordinária, entendendo que o outro é imperfeito. E existem pessoas que vão ser imperfeitas, assim, talvez no extremo que a gente pode acreditar, mas é permitir que essa pessoa seja isso. E liberar ela para ir embora, ser feliz, viver a vida dela que seja, mas longe de mim, sabe? Então é deixar esse carvão, largar ele e falar, cara, eu não quero vingança. É até engraçado, né? O seu Madruga falava, né? A vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. E é real, cara. Às vezes a gente segura esse carvão na tentativa de se vingar de alguém, mas a gente vai se matando, se envenenando pouco a pouco. E essa é a primeira coisa que eu deixei de acreditar. A segunda coisa que eu deixei de acreditar é que existe algo impossível pra mim. Quando você é criança, você fala os sonhos que você tem e as pessoas falam, para com isso, velho. Eu lembro uma vez que eu tava vendendo doce na rua e aí teve uma moça, assim, eu cheguei com a minha bandeja de doces pra poder vender e aí eu sei que a galera ali tava conversando entre si, eu passava visitando vários negócios, né, e levando doce, era na parte da tarde ali, logo após o almoço, talvez umas 2, 3 horas da tarde. Eles estavam conversando entre si, falando de planos futuros. Falando, você quer fazer o quê? Aí tinha um cara lá que falou, eu quero terminar minha faculdade, fazer isso, fazer aquilo. Eles trocando ideia entre eles. Até que alguém direcionou a pergunta pra mim e falou, e você, negão, você quer fazer o quê? Aí eu lembro de falar, cara, eu quero ser rico, eu quero ser bem sucedido, eu quero isso. Eu comecei a falar várias coisas, sabe? E tem uma moça, que eu não me esqueço até hoje, o nome dela é Franciele. Essa moça olhou pra mim assim, depois que eu falei todos os meus sonhos, ela falou assim, você vai ser o quê? Você é vendedor de doce, você vai ser o quê? Cara, eu sei que eu saí desse lugar desolado, assim, sabe? Desolado. Sabe quando você acredita no seu potencial, mas você não tem ferramentas pra mostrar pro mundo o quão incrível e extraordinário você acredita que você é? Meu, eu saí desolado daquele lugar. Eu falei, cara,
Será que eu não vou ser alguma coisa? Eu só acredito que eu posso ser, sabe? E eu acreditei piamente no meu sonho. Eu não desisti do meu sonho pelo que aquela moça falou, e essas coisas vão cortando o nosso coração. E ao longo da nossa vida, a gente sim, por ouvir o que pessoas falam, a gente vai achando que pra gente não tem solução, ou que esse sonho parece ser grande demais. E eu vi a vida inteira as pessoas falando assim, foguete não dá ré, vamos em frente que foguete não dá ré. Cara, até que chega um cara que nem o Elon Musk e faz o foguete dar ré. Coisas que as pessoas achavam que era impossível de acontecer, chega alguém e faz. Então, tudo realmente é possível ao que crê. Pode parecer impossível, mas o que é o impossível? Impossível é algo que você ainda não sabe o jeito de fazer. Mas não quer dizer que seja impossível. Você só não sabe como fazer. Então existem coisas que na nossa cabeça são, ah, meu Deus, você só não sabe como fazer. Você só não sabe como fazer. Então eu tenho sonhos aqui que parecem ser gigantes e grandes demais para muita gente, quando às vezes eu conto, e eu parei inclusive de contar. Uma coisa que eu aprendi também é não dividir com quem não multiplica. Dividir os seus sonhos com quem não tem capacidade de multiplicar eles e são assassinos de sonhos é a maior burrice que alguém pode cometer. Então eu passei a não dividir meus sonhos com quem não multiplica, e eu acredito que hoje não existe mais nada impossível para mim, porque sim, realmente tudo é possível ao que crê. Eu não sei quais são os seus sonhos, cara, mas talvez as pessoas falem, você não vai chegar, ou isso e aquilo. Não existe nada impossível. Essa é uma crença que eu já não tenho mais. Eu tô perseguindo coisas grandes. E tem uma frase da Clarice Lispector que é muito poderosa. Ela fala o seguinte: liberdade é pouco. O que eu quero ainda não tem nome. Eu quero alcançar coisas grandiosas, e talvez o que eu quero ainda nem tem nome, ninguém sabe. É tão grande, mas tão grande, que nem conseguiram criar uma nomenclatura para isso, ou dizer um nome para definir essa coisa. E eu tô buscando coisas absurdamente grandes, mas ficar calado e não compartilhar com quem não multiplica é um dos grandes segredos e uma das outras verdades que eu entendi. Uma outra coisa que eu não acredito mais é que riqueza é questão de sorte. Tem muita gente que acredita que riqueza é questão de sorte, e quando eu era pequeno eu jurava que riqueza era uma questão de sorte. Eu vi o meu avô toda vez, eu não via meu avô com muita frequência, né? Mas sempre que meu avô vinha na nossa casa, de tempos em tempos, ele saía. Meu avô é um cara que gostava muito de andar. Sabe aqueles velhos que andam assim com o braço pra trás assim? Meu avô tá com quase 90 anos. E aí ele ia lá na lotérica e apostava na Mega Sena. Fazia, sei lá, vou fazer minha fezinha, né? Nunca ganhou. Nunca ganhou. E eu cresci acreditando que não existia um caminho para enriquecer, não existia um caminho para ter uma vida extraordinária. Era obra da sorte. Ou você nascia de família rica, ou você ganhava uma herança, ou você apostava na Mega Sena, ou você ia pro show do milhão. Porque eu não conhecia ninguém, não tinha ninguém ao meu redor que fazia eu acreditar que a riqueza de fato tinha uma trilha a ser seguida. Eu não acreditava porque eu não tinha nenhuma referência disso. Augusto Cury fala uma coisa muito poderosa, ele fala que o sucesso sem risco, vencer sem riscos, é vencer sem glória. Tem gente que quer jogar o videogame achando que a vida é como jogar no videogame com um código lá, que cai todas as ferramentas do céu. Meu, tem um risco, pode ser que dê errado. Pode ser que dê errado, mas em qual vida você tá tentando arriscar tudo pra fazer dar certo? Eu só tenho essa vida aqui pra viver, cara. É só essa vida. Então, a gente tá jurando que economizando energia ou isso, aquilo. Meu, eu entendi que o risco faz parte da coisa e que eu construo a minha própria sorte. Então, esse ano vai ser o melhor ano da minha vida, disparado vai ser o melhor ano da minha vida, porque a minha sorte já foi mudada pela mentalidade que eu construí. Uma vez que eu mudo a minha mentalidade, eu mudo completamente a minha sorte. Então, eu não acredito mais que a riqueza, sucesso, prosperidade vai bater na minha porta, vai cair do céu e é obra da sorte ou de um pozinho mágico que aleatoriamente o universo joga sobre algumas pessoas. É claro que isso acontece com algumas pessoas, mas se você se empenha em fazer a tua parada acontecer, vai acontecer se você não desistir dela. Outra coisa que eu não acredito mais é que é o meu talento que vai me levar pro topo. Eu olhava pessoas talentosas, eu jurava que o talento de algumas pessoas é o que fazia com que elas chegassem mais longe. E eu fui entendendo que pessoas talentosas, cara, você ter talento é uma coisa boa, mas o talento sem esforço não te leva pra lugar nenhum. O que a gente vê de gente talentosa morrendo na miséria, sabe? Ixi, quantos caras que eram muito mais talentosos do que eu na escola. Ixi, o cara tinha um talento, o cara era isso, o cara era aquilo. Você vai ver o cara hoje não é nada, não virou em nada, não se transformou em nada, sabe? Uma pessoa fracassada que não alcançou resultado nenhum. Aristóteles já falava, né, que nós somos o que fazemos repetidas vezes. Então a excelência não é um feito, é um fato.
Então, se em algum momento da tua vida você alcançar algo extraordinário, não é porque você fez na cagada. É porque treinar para chegar naquele lugar foi um fato na sua vida, não é um feito. Ah, a gente venceu, ufa, que sorte. Não, cara. Eu treinei para isso. Eu me esforcei para isso. Eu batalhei por isso. Eu fiz repetidas vezes esse troço até que eu fiquei extraordinário nessa coisa. Então eu percebi que não tem nada que pode me impedir de chegar, desde que eu entenda que não é ser iluminado com um talento extraordinário, mas fazer repetidamente uma coisa, ficar brutalmente bom nessa coisa, e a vitória não é só um feito, a vitória será um fato que vai acontecer inúmeras vezes na vida daquele que entender que a disciplina, fazer, permanecer, é um modo de vida. Tem uma coisa que eu não acredito mais, é que vai chegar um dia que eu vou estar pronto. Vai chegar um dia que eu vou falar, pô, acho que agora eu não preciso aprender mais. Eu achava que ia chegar esse dia. Ah, chega um momento da vida que você aprendeu tudo que você precisava aprender. Tem uma frase que é bem comum, que fala, né? Vou morrer e não vou ver de tudo. E é. Você vai morrer e não vai ver de tudo. No latim, a palavra perfeito no latim é falada perfectus. A palavra perfectus quer dizer acabado, finalizado, pronto. Ou seja, ninguém é perfeito e nunca ninguém vai ser perfeito. Porque todo santo dia você vai aprender uma nova coisa. Você não tem tempo de vida suficiente para aprender tudo que pode acontecer no mundo. Então realmente você vai morrer e não vai ver de tudo. Então você nunca vai estar perfeito. Você nunca vai estar pronto. E a gente tem que se lapidar diariamente, buscar conhecimento diariamente. É claro que não se sentir sufocado buscando conhecimento, como se você fosse um burro que nunca sabe nada. Não é sobre isso. Mas é sempre sentar na cadeira de aluno e ter a humildade que a vida segue dia após dia, e eu preciso permanecer nesse estado de quem está aprendendo. Eu preciso ser um eterno aprendiz, um eterno estudante, e não me achar que eu sou o incrível, extraordinário, que venceu o game, agora que eu... Cara, quanto mais eu sento em rodas, em mesas de pessoas extraordinariamente grandes, são as horas que eu me sinto mais impressionado com o tamanho da humildade dessas pessoas. E você percebe que a humildade de aprender é o que garante que o topo será sempre desses caras. A penúltima coisa que eu não acredito mais é que o mundo me deve alguma coisa. Eu jurava que o mundo me devia alguma coisa. Aí dessa coisa, né, de você nascer negro, você fala, pô, é mais difícil pra mim, tem preconceito, tem isso, tem aquilo outro. E aí você fica querendo brigar pelos seus direitos, você quer ficar, sabe? Não, porque eu quero lutar pelos meus direitos, isso, aquilo. E cara, chegou uma hora que eu falei, meu, não é isso que vai mudar minha vida. Não é sair loucamente gritando na rua pelos meus direitos que vai fazer eu chegar onde eu quero. Então não posso ficar esperando que o governo repare o que a sociedade fez com o nosso povo, ou isso e aquilo. Tem gente que tá brigando por isso até hoje. E eu fico muito feliz de saber que existem pessoas que querem defender essas causas ou isso, aquilo, é muito legal. Mas eu não tô aqui para ser um ativista de verdade. Tem uma frase do Augusto Cury que é muito forte, ele fala o seguinte: você é o autor da sua própria história. Não entregue essa caneta para ninguém. A caneta da história da minha vida tá na minha mão. Eu não vou esperar que o governo um belo dia pegue a minha caneta e mude a minha história. Eu não vou esperar que a minha mãe, que a minha esposa, que fulano, beltrano, ninguém vai reescrever a minha história. Eu sou o único capaz de reescrever e escrever diariamente essa história. Tem coisas que eu não gosto do meu passado, eu não posso apagar, mas eu posso escrever um novo capítulo brutalmente incrível, lindo e vencedor hoje, amanhã e depois. E até as histórias de fracasso vão se transformar em grandes coisas na minha história. Então, eu não acredito que alguém me deve alguma coisa. Eu não tô aqui... Cara, eu tô aqui para ser a melhor versão de mim. E eu vou pagar o preço. Eu vou me esforçar. Eu vou me dedicar. E eu vou chegar em todos os lugares. E a última coisa que eu não acredito mais é a verdade mais brutal de todas que eu entendi. A última coisa que eu não acredito mais, ela explodiu a minha cabeça. Eu nasci na igreja, né? Talvez isso aconteceu com você. Quando eu era criança, minha mãe se batizou na igreja comigo na barriga. E eu cresci acreditando que nas coisas que me ensinaram sobre Deus, sobre isso, sobre aquilo. Mas são coisas que me ensinaram, eu não vivi coisas por mim mesmo. Ah, porque Jesus é o caminho, e isso e aquilo. Eu fui entendendo essas coisas.
Mas eram coisas que me fizeram acreditar, não eram coisas que eu acreditava por mim. Eu acredito nisso, não era isso. E eu fui estudando, fui vivendo e tudo mais e tal. Até que chegou um momento que eu comecei a ler, buscar, estudar. E eu comecei a ver e pensar que existiam várias formas de ser feliz. Você pode ser feliz acreditando em Deus. Você pode ser feliz acreditando nisso, naquilo, naquela crença, naquela outra e tudo mais. Não existe uma verdade 100% absoluta e que você pode ter a tua visão de mundo, isso, aquilo e tal. E realmente eu acredito que todos podem ter a sua visão de mundo. Mas uma coisa que eu, depois de estudar muito, buscar muito e pular de cabeça nessa jornada, eu percebi que não dá para ser verdadeiramente feliz sem Deus. Tem muita gente que acredita que isso pode ser real. E de verdade, eu não acredito que eu vim do macaco. Eu não acredito que eu vim de uma explosão. Eu acredito que o nosso planeta, o universo, foi criado cuidadosamente por um Deus maravilhoso que se importa com os detalhes. Imagina, mais de 40 mil espécies de borboletas. É muita criatividade para alguém fazer tanta borboleta assim, cara. São muitas espécies de animais, aqueles sapinhos todo verdinho, colorido, isso e aquilo. Vem falar que de uma explosão nasceu tudo isso. E eu penso que Deus pensou nisso, sabe, cuidadosamente, em como o ser humano seria e tudo mais. E a gente foi feita a imagem e semelhança dele. E eu percebo que como é que eu posso viver longe da substância que me criou? Fala que o nosso corpo é composto por 70% de água. Sabendo que tem tanta água no nosso corpo, como um ser humano consegue viver sem água? E a gente foi feito à imagem e semelhança de Deus, então entenda que as partículas de Deus correm dentro de nós. Se eu não consigo viver sem água, sabendo que 70% do meu corpo é água, se eu fui feito da matéria de Deus, a imagem e semelhança dele, sabe? Como é que eu posso viver sem ele? E eu não tô aqui querendo te convencer de nada, mas quando você entra no seu quarto, você faz uma oração sincera, e mesmo que você não acredite, cara, você chega assim e fala: eu não sei se tem alguém aí desse lado, se tiver, se manifesta, fala comigo. Eu sei que não tem como dar errado. Quando a gente começa a caminhar com Deus e descobre que existe alguém que criou todas as coisas, e que esse alguém se importa com a gente, que esse alguém ama a gente com todas as forças, que esse alguém está disposto a fazer grandes coisas para que a gente tenha uma vida feliz. Quando a gente entende que a vida é muito mais do que enriquecer ou isso, aquilo, quando a gente entende que existe um propósito maior para a nossa própria existência, e quando a gente se conecta verdadeiramente com Deus, a gente começa a sentir uma felicidade que a gente nunca sentiu. Eu posso dizer que hoje eu sou feliz. Eu posso dizer que hoje eu encontrei a alegria verdadeira. Eu posso dizer que hoje eu sinto a paz que excede todo entendimento. E tem dias que tá difícil. Eu vou lá no meu quarto, eu oro, eu falo com Deus. Eu falo: Deus, eu quero colocar na sua mão toda a minha ansiedade, toda a minha preocupação. E parece que tira com a mão assim, ó. Tem dias que tá difícil. E eu vou lá e falo com Deus e basicamente tudo se resolve. Tem vezes que a gente precisa de grandes milagres e esses milagres acontecem. Eu posso dizer que eu não sei o que seria da minha vida sem Deus. Talvez você está vivendo sem isso, e você pode viver. Mas eu posso dizer que eu vivi muitas coisas nessa vida e nada se compara com caminhar com Ele. Ele é o melhor amigo que alguém pode ter. Ele é o melhor conselheiro que alguém pode ter. E Ele é o melhor pai que alguém pode ter. A minha intenção aqui não é tentar te convencer de nada, mas é simplesmente falar das coisas que mudaram a minha vida, falar das coisas que eu não acredito mais, mas falar das coisas que eu acredito como eu nunca acreditei antes. Deus mudou a minha vida. Meu pai e minha mãe me ensinaram sobre isso desde criança, mas quando eu aprendi disso por mim mesmo, a minha vida mudou. Então, de todas essas coisas que eu não acredito mais, existe uma que eu acredito mais do que nunca. Existe uma que eu acredito mais do que nunca. Que é que Deus, Ele nos ama muito.
Essa, essa tem sido a minha grande missão de vida hoje, sabe? Compartilhar com as pessoas as principais coisas que mudaram a minha vida. E Deus é a coisa mais extraordinária que pode acontecer na sua vida. Não acredita em mim, cara? Testa essa coisa, testa isso. Entra no seu quarto, velho. Entra no seu quarto, fala com ele. E não existe problema que permaneça de pé com esse cara. Não existe problema que resiste ao nome de Jesus, cara. Não existe derrota que permaneça para sempre quando Jesus chega. Não existe tristeza que fique de pé quando você chama Jesus para caminhar com você, cara. Não acredita em mim? Testa esse negócio e você vai viver os melhores dias da sua vida. É um conselho, cara, de alguém que se importa com você. É isso. É isso que eu tenho para falar para vocês hoje.